Oi, gente! Olha só, hoje o nosso Vem Comigo, diretamente de um lugar super especial, diretamente de Barreirinhas, do Glam Flor Active. Hoje, com muita honra, recebemos ela, que é a fundadora dessa marca incrível, que está presente em mais de 65 países. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho não, muito da história dela. Ela já vai contando pra gente sobre a infância. Quem foi a Jane na infância? Boa tarde, Jane. Seja bem-vinda. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores do Vem Comigo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E assim, eu confesso que são poucas pessoas que eu já compartilhei assim, particularidades, né, da minha vida. É claro que os mais próximos já ouviram. E você me perguntou sobre a infância, né? Quem foi essa Jane na infância? Sim, então eu sou a filha mais nova de 5 irmãos, 5 filhos. Hoje o pessoal aí não gosta muito de ter filho, né? Tá na moda bebê reborn. Mas a minha família foi uma família grande, vários filhos, eu sou a mais nova. E logo na infância, minha mãe teve um problema de saúde, ela fez uma cirurgia, o qual ela teve um problema. Ela entrou em coma e ficou com paralisia cerebral. E devido a isso, eu fui criada pela minha avó materna. Foi assim, o primeiro grande desafio e problema da minha vida. Eu tinha 3 aninhos e fui morar com a minha avó. E ali as dificuldades começaram porque ali eu perdi minha mãe num dia só, né? Perdi minha mãe, meu pai foi morar em outra cidade com meus irmãos. Mas o Papai do Céu me sustentou e a gente conseguiu vencer aí esse obstáculo. Ou seja, uma história muito bonita, né? Você como filha mais nova, mas também de muita superação, de muitas lutas. Sim, com certeza. E aí, conta pra gente, é verdade que você não tinha, por exemplo, Jane, nem material para estudar? Sim, é verdade. Como eu disse, né, por conta desse problema de saúde da minha mãe, eu fui morar com a minha avó, muito humilde, uma casinha de madeira, muito humilde mesmo. E na época, meu avô que me criou, ele vendia paçoquinha, sabe, doce de amendoim, não sei se é esse mesmo nome aqui no Maranhão. E aí, quando chegou o dia de eu ir para a escola, eu não tinha material. E teve um dia, inclusive, que o meu sapatinho, né, minha sandalinha, eu estava brincando ali na hora do recreio e estragou a minha sandalinha. Eu cheguei em casa toda feliz para minha avó, porque eu pensei assim, essa sandália agora quebrou, estragou, eu vou ganhar um sapato novo. E aí a minha avó falou, filha, a avó não tem dinheiro para comprar um sapatinho novo para você. Aí foi na minha primeira série, eu tinha em torno de 7 anos de idade. E então, assim, aquela alegria de ganhar um sapatinho novo, quando ela falou não tem dinheiro, assim, transformou, foi por água abaixo, né? Mas o Papai do Céu é tão bom que minha avó teve uma ideia, né? Ela foi na vizinha, contou o que tinha acontecido e a vizinha emprestou o chinelinho do filho dela para eu poder estudar. Só tinha um detalhe. O meu vizinho, ele era mais novo que eu tinha 7, ele tinha em torno de 5 anos. Então, o chinelinho dele era pequeno no meu pé, meu calcanhar ficava para fora, né? Mas eu fui, assim, muito feliz porque tinha pelo menos um chinelinho para estudar. Querendo ou não, isso foi um gás, digamos, o combustível, né? Apesar dessa dor, claro, como você falou, foi por água abaixo, mas é o que te tornou ser quem você é hoje. Foram esses desafios lá atrás, ainda na infância. Sim, com certeza. Na verdade, eu estou citando algumas coisas que aconteceram comigo, não com o objetivo de despertar dó, sabe? Não, é mais como um testemunho realmente, porque mesmo quando a gente tem uma grande dificuldade, Deus vai lá e abre uma outra porta, né? Ou se a porta se fechou, ele abre uma janela. Então ali, quando eu pensei, nossa, eu vou ganhar uma sandália nova, minha avó falou, não tem dinheiro para comprar sandália nova. Aí Deus falou, não, a minha filhinha não vai descalça estudar, eu vou providenciar, nem que seja um chinelinho emprestado, né? Então assim, é muito interessante os cuidados mesmo, né, do nosso Pai em cada detalhe da nossa vida.
E na vida profissional, né? Devido a essas dificuldades, como e quando a Jane começou a trabalhar? Então, devido às dificuldades financeiras, né, para eu ter um dinheirinho, eu comecei a trabalhar muito cedo. Em torno de 12, 13 anos de idade, eu já trabalhava de babá. E depois, aos 14 anos, eu fui trabalhar de empregada doméstica. Foi assim, um período bem difícil, porque eu fui trabalhar morando na casa da minha patroa. Eu não sei quantos de vocês que estão me assistindo, quantas de vocês mulheres que estão me assistindo são domésticas ou já foram domésticas, né? Mas o trabalho de casa é um trabalho bem desgastante. E quem trabalha fora de doméstica, mas tem a sua própria casa, quando termina o seu expediente, vai para casa, pode relaxar, descansar um pouquinho. Desfrutar a família. Isso. Mas quando a gente mora no emprego, você não tem descanso, né? Então, se é 8, 10 horas da noite, a família faz uma refeição, você tem que estar lá arrumando a cozinha, lavando, final de semana tem que estar limpando, né? Então, isso para uma menina de 14 anos, eu posso dizer que foi um grande desafio. Mas eu tinha um grande objetivo na minha vida. Eu queria estudar. E para eu estudar e ter condições de progredir na vida, porque principalmente aí, eu estou falando da década de 80, né? Sem estudo a gente não conseguia um emprego um pouco melhor. Então eu tinha isso muito gravado na minha mente. Falei, não, tá difícil aqui. Eu chorava todos os dias, com saudade da minha família, da minha avó, sabe, dos meus irmãos. Eu era uma menina, 14 anos de idade, né? Mas o meu objetivo fez com que eu não desistisse, porque aquele trabalho que eu tinha na época, que não era com dinheiro, era troco de comida, dormida e material de escola. Então não tinha salário. Não tinha salário. Eu tinha ali um colchãozinho para dormir, uma caminha para dormir, entendeu? A comida que todo mundo comia, eu comia também. E a minha patroa comprava o material de escola. Era isso, meu salário era esse, entendeu? E mais nada, não tinha dinheiro para comprar um shampoo, um absorvente, cortar o cabelo. Era para dormir e comer, e o material para estudar. Então, como eu queria estudar, para mim eu achava justo aquilo, porque eu tinha um objetivo, né? Eu pensava assim que aquele momento era apenas uma transição, porque eu iria me formar e aí eu teria então uma oportunidade de ter aquela realidade minha mudada. E a Jane continuou ali trabalhando numa casa de família, talvez é como você aí, talvez está numa casa de família trabalhando, ou você está num emprego mesmo que ainda não é aquilo que o seu coração deseja. Mas aí a Jane chegou a ser professora também? Sim. Então nessa época eu estava na 7ª série, né? 7ª, 8ª série, quando eu era empregada. Mas depois eu escolhi fazer o curso de magistério. Hoje não existe mais esse curso profissionalizante de magistério. Na minha época, né, ainda tinha, então eu optei por fazer esse curso e foi aí que então eu me tornei professora primária. Posteriormente eu fiz pedagogia também e trabalhei durante 15 anos dando aula para os pequeninos. E hoje dá aula aí para muita gente, na verdade. Mas assim, como que você, de professora, foi parar nos cosméticos? Nossa, gente, realmente foi uma guinada muito grande. Como assim, gente? Até outro tempo ela estava como trabalhando na casa de família. Aí depois se tornou professora e de repente não, teve todo um processo que chegou no cosméticos. Sim, teve. Como eu disse, eu trabalhei durante 15 anos dando aula. Era o meu sonho de infância ser professora e Deus concedeu, né, essa oportunidade de eu realizar esse sonho. Só que aí, em 2008, eu estava desempregada, né? Eu já era casada, nós tínhamos mudado de cidade e ali na cidade que eu estava, não tinha concurso aberto, né? Concurso da prefeitura nem do estado para dar aula, não tinha escola particular próximo também. Então, a alternativa que eu tive foi procurar um backup, né? Um plano B. Sempre tem plano A e plano B. Então, fui atrás do plano B e entrei num curso de cabeleireiro para poder ter uma outra profissão. Porque eu pensei assim, poxa, eu já fui doméstica, eu sei que é difícil, né? Eu me solidarizo a todas as mulheres que ainda trabalham,
nessa profissão. E aí eu pensei assim, gente, eu preciso ter uma outra alternativa. Então eu entrei no curso de beleza, um curso de cabeleireiro, até com ideia de, se possível, eu ir para outro país, ter uma segunda profissão, ou mesmo aqui no Brasil. E aí, então, dentro desse curso, eu conheci uma amiga de curso de cabeleireiro, onde ela me indicou um produto. Ela falou, olha, esse produto aqui está sendo muito bom, eu estou usando. Eu montei um salãozinho na casa, na sala da minha casa, e eu estou ganhando melhor até do que no meu trabalho. Porque essa amiga minha, ela trabalhava no hospital e... agora eu não sei dizer se ela era enfermeira, eu não me recordo, que já faz vários anos isso, mas como era aquele regime de 12x36, na folga dela, ela fazia cabelos na sala da casa dela. E aí eu pensei, poxa, que legal, se ela está tendo um bom resultado financeiro trabalhando em casa, eu também posso. Aí fui atrás dessa marca, desse produto. Só que aí eu me deparei com outro problema, né? Porque precisava de dinheiro para montar um salãozinho mesmo em casa, né? Tinha que comprar a cadeira, o espelho, a bancada, o carrinho auxiliar. Eu não tinha. Isso. E aí a alternativa que nós tivemos na época, eu e meu esposo, ele ainda estava vivo, foi de revender os produtos. Bom, já que a gente não tem dinheiro para montar o salão, então a gente compra um pouco de produto e vamos vender para os salões, né? E então esse foi o início de representação. Então eu não comecei como empresária, eu não comecei com a minha própria marca, né? Eu comecei revendendo a marca de outra pessoa, entendeu? Foi assim que a gente começou então a trabalhar nesse ramo da beleza. E aí no nosso dia a dia, nós verificamos que os salões tinham muitos problemas com o resultado, sabe? Vamos fazer aí uma hidratação, uma reconstrução. Por exemplo, você tem luzes no cabelo, né? Muito linda, inclusive, uma morena maravilhosa. Deixa eu te contar, foi o Severo. O Severo? O Severo. Aí, essa semana a gente já vai fazer, como é que diz? Sei lá, um botox, né? A gente vai fazer um botox, mas ele que transformou. Ele chegou já. Sim. Disse que eu tinha que ver fazer diferente, amei, viu? Que legal. E aí o que acontecia? Na minha época, quando alguém queria fazer luzes, e até hoje também esse problema persiste. Normalmente o cabeleireiro faz um teste de mecha para ver se o cabelo aguenta descolorir. Né? Isso. E eu também queria, sabe? Eu queria fazer umas mechas diferentes no meu cabelo. E eu fazia teste, o cabelo nunca passava. O cabelo sempre derretia, ficava aquele elástico, aquela coisa, né? E aí a profissional falou, não, Jane, você tem que hidratar o cabelo, você tem que reconstruir. Que produto que é para fazer isso? Esse aqui é bom. Eu ia lá, hidratava, fazia teste de novo, nada, nunca passava no teste. Aí eu pensei, poxa, existe aí um vácuo no mercado, né? Tem algo aí que a gente consegue. Aí então a gente foi atrás de ter produtos de qualidade que realmente entregue aquilo que promete, entende? Então hoje, se uma pessoa chega no salão, faz lá o teste de mecha e não passa, a Flora Active tem produtos para reconstruir na hora, para conseguir fazer a descoloração no mesmo dia. Ou o contrário, né? Se já fez e deu aquela elasticidade, aquela sensibilidade, a gente tem aí produtos de reconstrução que também recupera o loiro para ficar saudável. Não estou falando nada que a minha amiga Darcy não conheça, porque ela fez e já provou, né? Se você não conhece ainda, gente, entre em contato com o nosso distribuidor aqui do Maranhão, as nossas revendedoras, porque realmente é fantástico. Não estou aqui só fazendo um merchan, entende? Eu estou dizendo o princípio do que me levou a ter a minha própria marca. Foi ter produtos de qualidade que atendesse a necessidade do salão. Claro que a gente começou bem pequenininho, né, com um produtinho, 2, 3, e aí foi crescendo. Um problema que você observou ali, epa, tá faltando algo. Isso, exatamente. Então, como foi essa transição de pedagoga a dona do próprio negócio, a fundadora da Flora Active? Então, foi mais ou menos uns 9, 10, 11, uns 2 anos e meio, mais ou menos, da época que comecei a vender até o momento que eu lancei mesmo a marca Flora Active.
E é isso, eu não, jamais imaginaria assim, que essa marca se tornaria. E expandir, assim. Expandir. E qual foi esse maior desafio ou dificuldade que você enfrentou e ainda enfrenta até hoje? Olha, em cada momento, né, da trajetória, depois que eu comecei a trabalhar com a beleza, foram desafios diferentes. O primeiro deles, sem dúvida, foi o meu próprio temperamento, porque eu sou melancólica, assim, extremamente melancólica, né? Então, tímida, vergonha de falar em público. Hoje eu tô falando porque, assim, são quase 15 anos, né? Eu me vendo obrigada a responder, a falar, a olhar para uma câmera. Então a gente aprende, né? Existem os dons que Deus dá, já que é natural da pessoa, e existem os dons que são desenvolvidos mediante esforço. E aí Deus vê o esforço que você tem, porque Ele fala, esforça-te que eu te ajudarei. Então Ele viu o meu esforço e Ele acabou me concedendo o dom de acabar falando em público, né? Não que eu tenha o teu dom maravilhoso, mas pelo menos a gente acaba aí se virando. Mas enfim, quais as maiores dificuldades? No meu início de vendas foi a minha comunicação. Eu entrava no salão, eu ia fazer oferta, eu falava e muitas vezes o cabeleireiro olhava para mim, fazia pouco, me deixava ali, sabe, chá de cadeira, 2, 3 horas. E muitas vezes eu saía do salão chorando. E eu me lembro como se fosse hoje, que foi uma das primeiras vezes que eu tinha feito essas visitas para vender os produtos, e eu cheguei e falei pro meu esposo, eu não aguento, isso aqui não é para mim, o pessoal me maltrata. Não é que me maltrata, mas é que fazia meio pouco, né? E não dava muita atenção. Depois eu entendi, porque no dia a dia também o salão tem muita coisa para fazer, mas enfim, ali eu estava fragilizada, eu saía chorando, eu queria já desistir. E meu marido na época falou, Jane, a gente não pode desistir, a gente tem conta para pagar, é difícil mesmo, mas a gente tem que persistir. Então ele me deu muita força para continuar, e aí eu voltei, fui. Então a persistência é uma qualidade de poucos, mas ela é fundamental para quem quer ter a vitória em qualquer ponto, né, da sua vida. Então esse foi um dos problemas que eu tive, a timidez, né, a falta de talento para poder comunicar, para poder vender. E hoje, né, depois que a gente teve assim um crescimento, que a marca foi se tornando mais conhecida, já é um outro tipo de problema, né? A gente tem o problema da inveja, sabe? Enfim, os ciúmes, a inveja é terrível, porque muitas vezes uma pessoa que é concorrente, sabe, não tá feliz com o sucesso que a gente tá tendo. Ah, por que a Florist fez um glam em Barreirinhas? Por que eu, a minha marca, por que eu não fiz, né? Por que a Jane Florist fez um glam lá em Dubai e a Sheikha lá de Sharjah, que é o local onde tem o meu distribuidor, que é um dos Emirados Árabes, esteve lá no evento. Então, assim, começa, sabe aquela dor de cotovelo, aquela inveja, aquela vontade de estar no teu lugar. Então, pensa assim, tá, eu não posso ser ela, não posso fazer o que ela faz, eu vou puxar o tapete. Eu vou falar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, vai que um dia ela pega e cai num buraco sem fundo, sabe? E aí eu tiro a Florist do meio do caminho, tiro a Jane, porque o sucesso dela me incomoda. Então, infelizmente, eu tô falando isso pra vocês porque nem tudo é louros, né? Às vezes, sei lá, aqui, gente, as mulheres são lindas. Eu até falei pra minha equipe, né? Que mulherada bonita aqui nesse Maranhão. E aí, você já pensou que às vezes a mulher engravida, tem um filho, fica com aquele corpão lindo, aí tem sempre um espírito, né? Que chega e fala assim, ai, você nem ficou com estria na barriga? Ai, porque eu fiquei. E aí, colocar um olho gordo na tua barriga, daqui a pouco você tá com uma pochete porque alguém tá com inveja porque você não teve estria na tua barriga, sabe? Então, assim, eu tô falando coisas práticas porque o mal existe, né? E o mal, ele alcança tanto pessoas simples do dia a dia, como pessoas que já têm uma projeção, que já tá mais conhecida, que é o caso, né, do meu nome, do nome da minha empresa. Então, eu posso dizer que os dois grandes desafios que eu enfrentei e que eu ainda enfrento hoje, né? É a dificuldade da falta de talento para fazer algumas coisas e também
que mesmo a gente conseguindo fazer com muito esforço, tem aquela pessoa que não se esforça tanto, mas quer te derrubar, entendeu? Mas com tudo isso, apesar de todas essas situações, a Flor Active vem crescendo. E qual o segredo, né, do sucesso que é a Flor Active hoje? Qual o segredo do sucesso da sua marca? Olha, sem dúvida alguma, em primeiro lugar, posso dizer que é a bênção de Deus, tá? E quando eu falo aqui bênção de Deus, eu não estou falando de religião, tá? Nós estamos aqui numa emissora, né, que tem realmente um nome forte por trás, um nome que realmente inspira milhares, se não milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Que é a parte evangélica realmente. E assim, é um motivo de muito orgulho, né? A bancada evangélica ter uma emissora própria, né? É claro que a emissora não tem aqui o objetivo só de pregar a palavra, né? Mas de levar um conteúdo de qualidade. E eu não posso deixar de dizer e afirmar minha crença em Deus. Então não é uma questão de religião aqui, né? É uma questão de realmente dar a honra a quem merece, a quem devidamente merece, que é Deus. Então eu posso dizer que o sucesso, sem dúvida alguma, nós chegamos até aqui pelas bênçãos de Deus. Porque imagina só, pegar uma professora primária que não fez administração, que não tem nenhuma formação específica e ter uma empresa, entende? Então, assim, isso aí, sem dúvida, o Papai do Céu tem nos abençoado muito. E, em segundo lugar, eu coloco como a qualidade dos produtos que nós oferecemos. Por quê? Lá atrás, em 2011, Darcy, quando a gente começou, eu comecei a abrir a minha empresa na minha casa mesmo, né? Então a gente atendia os clientes na sala de casa, a distribuidora, né? Eu não abri o salão, mas eu abri a distribuidora em casa. E lá atrás, quando a gente começou, nós tivemos um impasse muito grande, porque como que eu vou ter uma distribuidora longe de uma linha de ônibus, de metrô, de trem? Como que as pessoas vão chegar? No bairro afastado, né? E eu lembro que na época meu esposo falou assim: Jane, não se preocupe, se nós fizermos um produto de qualidade, ele vai crescer naturalmente. As pessoas vão indicar umas para as outras e quem precisar vir, Deus vai mandar. E realmente parecia uma profecia, sabe? Parecia impossível quando ele falou isso, mas olha, ali, naquele endereço, foi pessoas de vários locais do mundo, né? Foi pessoas do Egito, América Central, Estados Unidos, Dubai, Arábia Saudita, enfim. Então, Deus honrou porque nós fizemos o melhor para você e quando a gente faz o melhor, você experimenta, você indica, né? Então, assim, o nosso crescimento foi um crescimento orgânico, de boca a boca. E eu posso dizer que, então, o segundo grande motivo do crescimento e da perpetuação da marca no mercado foi oferecer um produto de qualidade. E um produto de qualidade que vem só crescendo, a gente realmente fica muito feliz, porque essa expansão de estar mostrando o que é a Flor Active para o pessoal de casa que está nos assistindo. Agora, Jane, conta qual é o recado e a mensagem que você deixa aí a todos que estão nos acompanhando. Olha, é tão difícil, né? Porque a gente gostaria de dizer muitas coisas lindas, inspiradoras, mas para finalizar, né? Que eu falo muito aqui também. Vai ser uma delícia. Obrigada. Eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo para não desistir. Não importa a dificuldade que você estiver passando, não importa, não existe problema grande que Deus não possa solucionar e resolver. Basta você acreditar, basta você persistir e virar a chavinha da sua vida. Então, desejo a você muito sucesso de todo o coração e se de alguma forma um pouquinho da minha vida inspirou você, eu já vou sair desse programa assim muito realizada. Que o Papai do Céu te abençoe e super beijo no seu coração. Jane, obrigada demais pela sua participação.
E quero te ver outras vezes aqui. Ah, com certeza. Gente, vai ser tão difícil voltar pro Maranhão, você nem... Ah, mas tem que já organizar logo. Tem que organizar logo. Nós vamos filmar ela lá no Instagram da Floractive. Jane, volta pro Maranhão. Quando? Tem que cobrar ela lá, viu, gente? Volta pra cá. Seus técnicos são maravilhosos. Sua equipe. Muito e muito sucesso pra sua marca, viu? E estamos juntas. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui, ó. Beijo, beijo. Tchau, tchau.